vai ter virada de ano, vai ter bastante energia fluindo, vai ter bastante perspectiva de 2023, vamos ver um ano melhor, essa coisa toda. Mas isso não pode ficar só no plano da imaginação, igual quem sonha em ganhar numa loteria. Porque não adianta você só sonhar com uma coisa que depois você não sabe o que fazer, você não sabe o que pôr em prática. Olá, alma abençoada! Que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago. E nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica da lua nova que abre a lunação de Capricórnio. Essa lua acontece no dia 23 de dezembro de 2022 e eu sempre deixo os aspectos técnicos mais relevantes na descrição do vídeo para caso você tenha interesse, porque aqui eu vou te apresentar as energias e também vou fazer algumas reflexões de uma maneira mais livre, sem muita linguagem técnica, para que seja mais fácil compreender e assimilar as propostas de aprendizado e evolução que o universo vem trazendo para nós aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e a ideia é te ajudar também a sincronizar com as energias do cosmos e o tempo do universo para que você possa se conectar cada vez mais com o seu propósito divino e manifestar a sua luz para também contribuir para o coletivo de alguma forma. Mas antes de começar a interpretação do mapa astrológico, primeiro, eu sempre faço uma sintonização para abrir o campo de energia em todos os trabalhos que são realizados aqui nesse canal. Então eu convido você agora a mergulhar nessa conexão comigo, respirando profundamente. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e continue respirando. Primeiramente, eu agradeço a sua equipe espiritual por ter trazido você até aqui, e agradeço ao universo pela sua vida e a sua existência, e agradeço a todas as entidades e seres de luz que permitem que o conhecimento da astrologia e dos oráculos esteja facilmente acessível para nós aqui no planeta Terra, e por todas as energias, bênçãos, iluminação e expansão da consciência que podemos alcançar através desses saberes ancestrais tão maravilhosos. E eu peço que essas entidades e seres de luz abram os portais e estabeleçam os canais mais adequados para esse momento e para essa leitura astrológica, para que possamos receber os melhores aconselhamentos da espiritualidade superior. E eu peço às nossas guardiãs e aos nossos guardiões que nos protejam, que nos abençoem, que purifiquem a nossa energia e a nossa conexão, para que possamos sintonizar da melhor e mais elevada maneira com as leis divinas, em especial a lei da verdade, as leis do tempo e do magnetismo, a lei da atração e a lei da compaixão, e peço que seja permitido e autorizado o nosso acesso aos registros acásticos de Gaia, para que possamos canalizar as energias que estão à nossa disposição e que chegam até nós através do cosmos, do nosso sistema solar e de toda a nossa galáxia. E eu peço a sabedoria divina que nos permita compreender e assimilar todas essas energias e também as propostas de aprendizado e evolução que o universo nos dispõe, para que possamos nos conectar e manifestar cada vez mais o nosso propósito superior divino, para que possamos também expandir a nossa luz e de alguma maneira contribuir para o bem maior da consciência de Gaia. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, vamos conversar sobre a energia dessa lua nova em Capricórnio que está abrindo um novo ciclo, e essa lunação tem muita coisa para trazer, a começar por uma energia de expansão, mas essa expansão vem aqui com um puxãozinho de orelha também, e o mapa está trazendo um aspecto bastante contundente, por assim dizer, que vai nos convidar à mudança e transformação. E durante essa lunação nós temos a passagem do ano de 2022 para 2023, que é um movimento para o coletivo bastante importante. Então a movimentação de energia está bastante intensa, mas não só por conta das vibrações do coletivo em si, mas porque o próprio mapa está trazendo algumas energias bem intensas, bem fortes e que serão bastante significativas, não só para esse momento agora dessa lunação, que dura aproximadamente 29 dias, mas para algumas questões que vão transcender essa lunação, e eu vou explicar um pouquinho sobre essas energias também. Mas uma coisa que já é importante entender
é que sempre que nós estamos abrindo um novo ciclo, nós precisamos também processar aquilo que já veio nos acompanhando de alguma forma. Então não adianta, numa lua nova, porque é uma lua de semeadura, de plantar coisas, de você começar uma nova etapa, de você estabelecer novas intenções, pensar novo, esse tipo de coisa, que significa que é estaca zero, né? Que é voltar assim com ficha limpa, né? Não é assim que a coisa funciona. Nós estamos aqui nessa perspectiva da nossa encarnação e mesmo aqui, tendo nascido, entre aspas, do zero, o histórico espiritual não é absolutamente vazio. Então nós já trazemos histórias, já trazemos energias, já trazemos muitas coisas do nosso campo multidimensional. E então, aqui, mesmo começando uma vida em que nós não lembramos do nosso passado, não lembramos de vida passada e de outras coisas, ainda assim, essas energias têm um impacto na nossa encarnação aqui. Então seria muito ingênuo pensar que só porque nós estamos abrindo um ciclo, as coisas realmente vão ser diferentes, porque tudo depende de como você veio trabalhando com a sua própria energia ao longo dos últimos tempos. Por isso, eu recomendo para você que se você ainda não assistiu os vídeos da alunação de Sagitário, principalmente, eu recomendo que você assista para você poder já entrar nesse fluxo, porque as energias de Sagitário vão ser bastante importantes para esse período de praticamente um ano, já começando agora mesmo no final do ano, para você que está acompanhando aqui no 3D, já desde novembro, as energias de Sagitário já estavam fluindo, depois ao longo de dezembro, então final de novembro até agora mais ou menos a altura do dia 23 de dezembro, que é quando acontece essa lua nova. E por quê? Nós estamos agora com um movimento direto de Júpiter, e Júpiter entrou oficialmente em Áries. Então nós estamos no coletivo começando um novo ciclo de Júpiter pela roda zodiacal. Isso é muito significativo, e Júpiter é o regente de Sagitário. Então tem muitas coisas da alunação de Sagitário que vão ser revisitadas ao longo dos próximos meses, até porque nós tivemos um movimento de Marte retrógrado ao longo da alunação de Sagitário, e Marte continua retrógrado, e ele vai continuar retrógrado até quase chegando mais ao fim dessa alunação de Capricórnio. A partir da lua minguante ele já vai ter começado o movimento direto novamente, mas sempre que um planeta, principalmente esses mais rápidos, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter também, mas nem tanto assim, eles entram numa zona que a gente chama de zona de sombra. Júpiter, como ainda é relativamente rápido, então dá pra gente considerar bem a zona de sombra de Júpiter, mas os outros planetas, quando eles ficam retrógrados, eles praticamente estão sempre na zona de sombra, porque eles são mais lentos, né, bem mais lentos. Então a gente costuma considerar uma zona de sombra mais forte, mais intensa, de Marte para trás. Então zona de sombra de Marte, de Vênus e de Mercúrio. Essa zona de sombra significa o período em que o planeta ficou retrógrado, os graus em que ele ficou retrógrado, ali a gente tem a zona de sombra. Então, aqui eu não vou lembrar certinho o grau que Marte começou o movimento retrógrado, mas é ali por volta dos 20 e tantos graus. Então, dos 20 e tantos graus, agora ele está retrógrado, ele vai continuar retrógrado até o comecinho de Gêmeos. Então, praticamente, o signo de Gêmeos inteiro vai ser a zona de sombra de Marte para os primeiros, principalmente, 2 meses de 2023. Então, a energia de Júpiter, agora, Júpiter já estava em Áries e ele andou por Áries. Então, agora, tecnicamente, ele está na zona de sombra dele. Então, por isso que dá para a gente considerar, principalmente, os aspectos mais negativos que aconteceram na alunação de Sagitário para esse próximo ano também. Júpiter vai entrar no próximo signo, que é Touro, já ali por volta de maio, se eu não me engano, ele vai já entrar em Touro, oficialmente, e aí então a gente vai ter um outro processamento de energia, mas o convite, por assim dizer, de tudo que Júpiter já veio trazendo desde o ano passado, e aí depois ele ficou retrógrado, voltou para Peixes, agora está na zona de sombra, começou um ciclo oficialmente, porque quando um planeta ele passa para um signo e depois ele volta para o signo anterior, no movimento retrógrado, então a gente não considera que ele começou oficialmente o movimento ali naquele signo. Ele veio para dar como se fosse um gostinho do que está por vir. E durante o período de Júpiter em Áries, nós vimos movimentos bastante complexos no planeta, a começar por guerra. Então essa é uma questão que está pipocando no planeta faz tempo. A gente teve algumas questões, principalmente a nível de Brasil, como eu falo, né, minha realidade, eu acompanho muito mais notícias do Brasil do que de outros lugares do mundo. Então, o que eu vi a nível de Brasil, principalmente, na época das eleições, na época, enfim, né, de tudo que veio acontecendo, as energias que foram sendo processadas, o uso egoísta dos sistemas de poder que a gente tem instaurados no governo e, enfim, né, no nosso sistema como um todo,
sendo utilizados para fins escusos, ilegais e coisas meio esquisitas. A gente viu uma manifestação, assim, bizarra das pessoas por conta de questões políticas, atrapalhando a vida de outras pessoas, atrapalhando o direito de ir e vir. A gente viu várias dessas coisas, tudo isso está explicado mais a fundo também na alunação de Sagitário, então é por isso que eu digo que se você não assistiu os vídeos ainda, assista só para você não se perder tanto aqui, mas pode terminar de assistir esse vídeo primeiro, depois você vai ver os outros. Mas a questão é que aqui a gente está começando esse movimento de Júpiter em Áries oficialmente. Então, a gente vai ter um movimento de expansão da energia da nossa individualidade, da nossa ideia de persona, aquilo que nós construímos enquanto estratégia de sobrevivência aqui para esse planeta, por exemplo, e que é fruto dos nossos condicionamentos sociais também. Tudo isso, de alguma maneira, vai estar expandido e Júpiter nos convida a ir além daquilo que é o pequenininho, daquilo que é o conhecido, porque Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. Então, onde a gente tem Júpiter, a gente tem um movimento que não é necessariamente de romper barreiras, mas é um movimento de você expandir e ir mais fundo no conhecimento sobre aquele tema. Então, a energia de Áries é uma energia que vai falar sobre agressividade, fala sobre as energias de ansiedade, fala sobre a nossa persona, como eu falei, a nossa estratégia de sobrevivência no mundo, e é uma energia muito mais yang, ativa, é uma energia reativa também, é uma energia de pouca tolerância, pouca paciência, mas tem sempre um lado luz. Então eu gostaria de acreditar e quero acreditar que a energia luminosa de Áries vai perdurar também por esses próximos meses, principalmente, mas não há como negar que as energias sombrias de Áries, e principalmente com Júpiter aqui, também vão ser ressaltadas, né? Vão ser realçadas, e não dá muito como, né? Não tem como a gente fugir disso, basicamente. E esse movimento de Júpiter por Áries está fazendo uma quadratura, que é um aspecto de tensão, para a Lua Nova. Então por isso que eu disse que essa Lua vai nos trazer também uma perspectiva de expansão, de crescimento, mas que, de alguma maneira, tá ali falando, olha, dá só uma segurada na rédea aqui, até porque a gente tá com Marte retrógrado, então vai falar, dá só uma segurada na rédea aqui, porque se você for demais, assim, se for com muita sede ao pote, aquela coisa toda, você pode acabar deixando as suas ambições se tornarem ganância, por exemplo, ao ponto de você parar de se preocupar com as outras pessoas, assim, sabe, com os sentimentos dos outros, com os desejos dos outros também. E um movimento muito sombrio de toda essa perspectiva aqui, incluindo o Capricórnio, é justamente uma energia de egoísmo. Então, por isso, o convite aqui é que a gente entenda. Vamos plantar sementes? Ótimo, vamos plantar sementes. Mas a gente não está com a ficha limpa. Então, a gente precisa entender que para crescer, a gente precisa ter clareza a respeito de quem a gente é, a respeito do nosso propósito e a respeito do que a gente realmente quer fazer aqui nessa encarnação, qual é realmente o motivo da gente estar aqui. Porque a energia de Capricórnio fala também sobre a carreira, no sentido do nosso legado, aquilo que nós deixamos como algo que vai para muito além daquilo que a gente constrói a nível individual, mas que também tem uma ligação muito intrínseca à nossa proposta de vida individual. Por isso que a energia de Capricórnio, por vezes, num aspecto sombra, acaba revelando uma certa frieza, um certo egoísmo, porque é aquela coisa de eu quero alcançar os meus objetivos, meus sonhos, meus desejos, eu quero ir atrás disso, eu quero manifestar isso, custe o que custar e doa quem doer. Esse é que é o problema da energia de sombra de Capricórnio. Então, para nós podermos trabalhar bem com essa energia, nós precisamos sempre lembrar de ter empatia. E, infelizmente, na energia dessa lua, e que vai acabar reverberando por toda a alunação de Capricórnio, essa energia de empatia, de respeito, essa coisa toda, assim, que é a proposta da nova era e tudo mais, não está muito favorecida. Porque a gente está com Vênus, que é justamente a nossa deusa dos afetos, em Capricórnio também, num signo que é bastante frio. Então aqui ela tá com a energia dela, sabe, assim, não muito legal. Vênus vai fazer, ao longo dessa alunação, assim como Mercúrio também já vai fazer, conjunção com Plutão. Então Plutão tá ali em Capricórnio desde 2008, tá fazendo ali a bagunça que tem que fazer, tá, assim, garantindo que nós passemos pelas transformações que precisamos passar. Inclusive foi um movimento de Plutão ali em Capricórnio que desencadeou todo o processo da pandemia de 2020, enfim.
Então, a gente já tem ali o senhor das trevas, da morte, que é Plutão, em Capricórnio, então todo mundo vai fazer aspecto ali com ele, a começar por Mercúrio, depois Vênus, a Lua, inclusive, também vai fazer, mas eu praticamente nem considero aspecto assim com a Lua, porque apesar da Lua ser importante, ela é muito rápida, então não dá para considerar, fora desses movimentos, das fases da Lua mesmo, dessa coisa toda, alguma energia da Lua que vai ser uma coisa assim, nossa, que reverbera, sabe? Então, por isso que eu foco bastante nas fases e nas propostas que é para uma semana, porque realmente a Lua é muito rápida e aí não dá pra gente processar tanta energia tão rápido assim. Em uma semana, o que dá para fazer em uma semana? Considerando a sociedade que a gente vive, que a gente tem que sempre trabalhar, tá sempre produzindo, sempre fazendo coisa e sempre correndo, e aí como é que fica o nosso processo? Autoconhecimento, como é que fica o processamento das nossas energias, das nossas emoções, como é que fica o nosso psicológico. Tem muita coisa que a gente acaba deixando em segundo plano, até mesmo no sentido da nossa saúde, porque a sociedade nos exige muita coisa. E então, como a Lua é muito rápida, por isso então que eu acabo não considerando tantos os aspectos assim da Lua, eu considero mais dos outros planetas, e aí a gente vai ter então o Sol, que é um dos luminares, fazendo também a conjunção com Plutão mais pro final dessa lunação, mais pro final dessa temporada, para lá da Lua minguante. E isso vai ser importante, porque isso significa que a gente vai ter muito processamento de sombras, de muita coisa que ficou pendente já de um tempão atrás. Principalmente eu acredito que tem coisas desde a pandemia, principalmente, porque é o que a gente viveu mais recente, mas desde 2008 a gente vive fragilidades no nosso sistema econômico, e com toda a energia que eu estou vendo aqui, não me surpreenderia se a gente visse algumas bagunças, algumas coisas assim, para que isso possa ser organizado depois, eu acredito, porque eu recebi algumas canalizações, algumas instruções também da minha equipe espiritual, eu vi bastante previsão para 2023, essa coisa toda, previsão para o coletivo, para os países, essas coisas assim, e pelo que eu estou entendendo, não é que 2023 não vai ser um ano desafiador e que vai estar conectado com questões financeiras, porque vai, mas me parece que esse próximo ano não vai ser tão caótico quanto a gente tem talvez a expectativa de que ele seja, considerando o nosso histórico dos últimos 3 anos, praticamente. Então, por um lado, isso é uma boa notícia, mas a abertura do ano vai trazer os seus desafios devido a essas passagens desses planetas por Plutão. E aqui nesse mapa, né, nessa alunação, nessa abertura de energia, a gente tem um dedo de Deus, que o aspecto técnico é chamado Iod. É um dedo de Deus, são 2 quincunces apontando para um pontinho, e ali depois, nas outras 2 pontas, a gente tem então um triângulo assim, mais magrinho. Então, nas 2 pontas de baixo, a gente tem planetas pontos que fazem sextil um com o outro, que é um aspecto de apoio, e esse apoio vem para a ponta para poder ajudar no processamento da energia do que está ali naquela ponta. Então, o que a gente tem nessa dinâmica, só para poder ficar bem fácil de entender? A gente tem o nó do sul em Escorpião, na ponta, recebendo a energia desse Iod. Aí, na outra ponta, a gente tem Quiron, e Quiron está saindo do movimento retrógrado agora, então Quiron está oficialmente, na verdade, estacionário, que a gente chama o aspecto quando ele está parado, e aí depois ele começa o movimento direto. E na outra ponta nós temos Marte retrógrado. E esse Marte retrógrado já está dando o que falar, e ainda vai dar mais o que falar, porque a energia de Marte retrógrado, ela é uma coisa que nos traz um grande desafio, porque aqui nós vivemos uma sociedade muito acelerada, e quando o Marte fica retrógrado, ele praticamente assim obriga a gente a pisar no freio em algum aspecto da nossa vida. E aqui, principalmente, ele está transitando por Gêmeos, então a energia que está vibrando é uma energia que conecta principalmente a nossa conexão e a nossa percepção do que está à nossa volta. Então é o momento da gente ver o que é verdade e o que não é. Será que tem coisas que estão sendo ditas para mim que são mentiras? E a gente viu uma onda violenta de notícias falsas, que o pessoal chama de fake news, que é o termo em inglês, porque nós estamos precisando aprender alguma coisa com isso. O que exatamente, eu particularmente gostaria muito de saber num nível mais profundo, porque eu, assim, particularmente mesmo, fico muito preocupado com todo esse movimento de tudo que está acontecendo no planeta, porque a gente tem muita tecnologia, muita coisa boa, mas que está sendo usada por umas coisas muito erradas. E em 2023 a gente vai ter a entrada de Plutão em Aquário, e depois Plutão vai voltar para Capricórnio, então ele vai fazer esse movimento, e aí tudo aquilo que eu falei de Júpiter, no começo, um pouco mais aqui para o começo do vídeo,
que ele entrou em Áries, voltou para Peixes, agora ele está em Áries oficialmente. Então, esse movimento de sombra de Plutão ali, entra em Aquário, volta para Capricórnio, como Plutão está sempre na zona de sombra, praticamente, então a gente nem tem como considerar esse movimento retrógrado, ida e volta, como um movimento de sombra significativo, porque ele está sempre realizando esse tipo de processamento de energia. Mas quando ele está na cúspide, que é a divisão entre dois signos, ou entre duas casas, então ali a gente tem um significado simbólico, inclusive, maior. Porque quando um planeta entra num signo, ele dá a tônica de uma nova energia, e aí ele volta para terminar de resolver pendências. Então, isso significa que 2023 vai ser um ano para resolver pendências e também para nós avaliarmos o que nós vamos construir enquanto sociedade, porque tem coisas na nossa sociedade que precisam urgentemente mudar, desde o sistema econômico até as dinâmicas de trabalho e enfim, incontáveis coisas. Nem vale a pena eu ficar elencando e listando, porque senão eu entro também nas minhas questões pessoais aqui, né, na minha percepção do mundo, na minha percepção de algumas coisas, e que eu acho que não é o que vai mais contribuir para esse momento, pelo menos, porque eu vou trazendo as coisas aqui em pequenas doses, em pequenas pílulas. Então, agora, o que é mais urgente é principalmente o nosso sistema econômico, porque nós estamos com Urano transitando por Touro, já faz alguns anos, ele vai continuar alguns anos em Touro, e principalmente em 2024, Urano vai estar num movimento em Touro, assim, tipo, muito, muito tenso, assim, muito... pra, sabe assim, chutar o pau da barraca e derrubar prédio, basicamente, sabe? É uma coisa, assim, muito, muito intensa a energia que tá vindo de Urano para 2024. Então, por isso que eu também acredito que 2023 não vai ser um ano tão pesado, porque 2024 tá com a cara de que vai ser pior. Então, por enquanto, a gente tem que olhar, principalmente, pro que a gente conseguiu construir e como a gente vai mudar tudo que a gente viveu, assim, no cenário econômico, porque inflação tá tendo em todos os países, praticamente. Todas as notícias internacionais que eu vejo falam de inflação, os preços estão subindo, o povo não está sabendo o que fazer. E por que isso acontece? Porque a gente tem estruturas de poder que estão no poder fazendo com que a gente precise trabalhar, se matar, pagar imposto, um monte de coisa, para que essa galera que está lá em cima possa viver, sabe, tranquilamente, no bem bom, sem se preocupar com o restante das pessoas que estão morrendo, que estão passando fome, sabe? Então, assim, a gente vive um abuso de poder muito grande no nosso sistema como um todo. No nosso sistema político, no nosso sistema econômico. E a nível de Brasil, principalmente, nossa, assim, chega a ser patético como a gente foi colocado nesse lugar de estarmos aqui e a gente não poder se rebelar contra nada. E ali é exploração em cima de exploração, exploração, exploração. A gente não tem um sistema de educação que preste, a gente não tem um sistema de saúde que realmente é o que poderia ser, porque tem um desvio de dinheiro violento no sistema de saúde pública do Brasil, no sistema de educação também. Até mesmo as universidades públicas, que são financiadas pelo governo, que são boas, estão sofrendo um tipo de desmonte por falta de investimento, falta de bolsa de estudo para desenvolvimento científico, e tudo isso é tema de Aquário também. Então Plutão entrando em Aquário no ano que vem é uma coisa que já sabe assim, me dá um comichãozinho, porque eu não sei o que Plutão vai vir por abaixo, mas onde Plutão anda, ele vem para colocar coisas abaixo. Então, talvez esse não seja o momento da grande destruição do nosso sistema econômico. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quais novas perspectivas poderiam surgir para além do que a gente conhece do capitalismo hoje, mas a verdade é que o capitalismo está fadado ao fracasso uma hora ou outra, isso daí vai ter que ruir. Então, agora que nós estamos entrando numa alunação capricorniana, que fala muito sobre trabalho, sobre legado, sobre carreira, sobre propósito, e que vai falar também sobre como nós conquistamos o nosso espaço no mundo, de uma certa forma, a partir da nossa perspectiva individual. Então, aqui, questão econômica, financeiro, dinheiro, está muito envolvido também numa alunação dessa. E é por isso que eu falei também que a tendência a ambição poder se tornar ganância é grande. Porque nós temos aqui também Lilith fazendo uma oposição para Vênus. Então a Lilith está em Câncer, a Vênus está lá em Capricórnio, e essa oposição, e aí dá pra gente considerar a oposição da Lilith para Mercúrio também, e Mercúrio e Vênus em conjunção. Que aí a gente tem uma energia um pouquinho mais forte, que vai falar muito assim, do nosso racional e do nosso emocional, e de como nós estamos nos relacionando com os nossos valores, e o que a gente pensa, será que isso está conectado realmente com o que a gente faz, será que a gente não está, na verdade, se iludindo
acreditando em coisas que, na verdade, são podres, assim, né? Por exemplo, a ideia, até, principalmente porque é virada de ano, então tem aquele negócio, eu não sei como é que é em outros países, mas no Brasil tem o que se chama de Mega Sena da Virada, que é o momento que todo mundo faz fila nas lotéricas pra ir lá fazer um jogo, uma aposta na loteria, e aí o prêmio é tipo 450 milhões de reais, que é uma coisa assim, é bastante, tipo assim, é bastante dinheiro. E aí todo mundo coletivamente entra nessa onda do tipo, eu vou ganhar na loteria, eu vou ganhar na loteria. Só que se você parar pra pensar e pra perguntar pra qualquer pessoa, o que você faria com 450 milhões de reais, que em euros tá aí perto, de uns 95 milhões de euros. Para e pensa. Gente, o que você faz com tanto dinheiro assim? Pra gente que vive na base da pirâmide, né, que, enfim, mesmo quem é classe média, tá na base da pirâmide, tá? Qualquer pessoa aí que tenha 1 milhão na conta do banco, pra perspectiva do nosso sistema, é uma pessoa pobre, tá? Então, assim, pra gente que tá na base da pirâmide, olhar pra uma quantidade de dinheiro dessa e tudo mais, para e pensa, você sabe administrar todo isso de dinheiro? Você saberia o que fazer com todo esse dinheiro? E, tipo assim, sabe, é uma coisa, assim, que eu, particularmente, se eu ganhasse um dinheiro desse, eu sei o que eu faria, porque eu iria investir muito em projeto social. Eu ia provavelmente abrir várias empresas para desenvolvimento, sei lá, de tecnologia, de coisas assim, para poder ajudar a população, sabe? Investir mesmo em trabalho de base para poder ajudar as populações a crescerem de alguma maneira dentro do sistema, porque não dá pra gente romper com o sistema por completo, pelo menos não por enquanto. Então, como a gente está nessa obrigação de viver dentro do sistema, então eu penso que é importante a gente conscientizar as massas. Porque se a gente não conscientiza as massas, se a gente não oferece educação de qualidade, se a gente não oferece também uma forma dessas pessoas se sustentarem de uma forma digna, de conseguirem o próprio dinheiro, entre outras coisas, a gente vive uma sociedade fadada ao fracasso, se a gente não tem pessoas que saibam exigir os direitos dos governantes, porque as pessoas que estão nas posições de poder devem servir a população. E, a nível de Brasil, isso não acontece. Assim, simplesmente não acontece. Essas pessoas, a maioria, governa para a elite, e se não governar para a elite arranca esse povo do poder. Isso aconteceu no Brasil. Já teve tanto golpe militar quanto um golpe de Estado, que foi totalmente inconstitucional. E a pessoa que estava desmontando as nossas instituições sofreu ali não sei quantas centenas de pedidos de impeachment, foi inclusive levado uma denúncia para o Tribunal Internacional. Esse cara, que foi da presidência do Brasil, é o único brasileiro a ser levado para o Tribunal Internacional. Então, veja bem, né, o tamanho do estrume que a gente teve esses últimos 4 anos aí no nosso país. E aí a gente olha para isso, tantos pedidos de impeachment, tanto pedido de investigação, várias coisas, não foi tirado do cargo, inclusive fez um monte de coisa errada nas eleições, fez tanta coisa, e aí você fala, gente, cadê a punição? Sabe? Porque é uma pessoa que tá lá, abusou do poder, abusou do dinheiro público, deixou, sabe, dívidas pro nosso país, ainda mais do que, enfim, né, já se tinha. E aí eu te pergunto, e nós aqui embaixo? O que a gente faz? Porque a gente não tem poder para, enfim, né, bater com a galera lá de cima. Mas adianta você sonhar com um prêmio de loteria com 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, ou que seja 1 milhão, para você simplesmente usar aquilo para alimentar o seu ego e não fazer nada de bom para a sociedade com isso, sabe? Porque essas pessoas que estão lá são pessoas que já têm muito dinheiro e que não fazem algo de bom para a sociedade, não verdadeiramente. Elas podem fazer uma coisa ou outra, assim, que, enfim, é para gerar aquela sensação de que eles estão fazendo alguma coisa, para colocar umas máscaras, para colocar uns panos quentes, para deixar a população quietinha. Isso é o máximo que eles fazem. Mas ainda tem gente passando fome nesse planeta. Com todas as fortunas dos bilionários do nosso planeta, seria possível acabar com a fome no mundo e ainda sobrava muito dinheiro para eles. Mas eles não fazem isso. Por quê? Porque é interessante ter gente passando fome. Sabe por que é interessante? Porque se tem gente passando fome e você tá na base da pirâmide, e aí você tem um salário mínimo, ou que você ganha um pouquinho mais, ou alguma coisa assim, só de você saber que tem gente passando fome, e aí, se acontecer alguma coisa com você, que você pode chegar lá, você se comporta para poder cair nas graças de quem tá mais em cima do que você. Essa é uma estrutura de dominação psicológica muito profunda, que a gente vive na nossa sociedade. Então, quer dizer, a gente tem muita coisa para conversar, a gente tem muita coisa para debater dentro desse tema. Eu, particularmente, sou uma pessoa
que estudei ciência política na faculdade, então por isso eu busco me informar a respeito de algumas coisas, mas eu particularmente nunca me envolveria com política, assim, porque eu simplesmente não sei se eu aguentaria energeticamente toda a demanda que existe nesses lugares e, enfim, né, ao redor dessas pessoas, tanto, enfim, quem tá ali, mas que não é da elite, e quem é da elite de verdade, né? Porque existe, assim, né, tem umas máfias, tem umas coisas muito, muito esquisitas que acontecem no nosso planeta e, assim, é uma coisa que assusta. Eles são minoria e eles conseguem ter um poder imenso contra todas as outras pessoas que estão aqui habitando esse planeta. Então, quer dizer, a gente está aqui nesse momento, a gente está vivendo essa transição planetária, mas quais são as mudanças reais que estão acontecendo no planeta? Porque não adianta a gente se iludir e achar que a mudança vai ser efetiva, cada um fazendo a sua parte, né? É bonito falar isso, né? Vamos nos irmanar, cada um faz a sua parte, aqui eu faço o meu, você faz o seu. Eu, inclusive, falo bastante isso porque, por um lado, é verdade. Mas, se a gente não conseguir, de alguma maneira, mandar energia para mudar a cabeça desse povo que já tem esse poder, que está lá em cima, se esse povo não sair dessa esfera de negatividade tão profunda e de maldade, inclusive, porque é muito perverso isso que acontece no nosso planeta, é perverso mesmo. Se essas pessoas não melhorarem, como que a gente aqui vai melhorar também, enquanto sociedade? Entende? Então, por isso que, nesse momento que nós estamos, vai ter virada de ano, vai ter bastante energia fluindo, vai ter bastante perspectiva de, 2023, vamos ver um ano melhor, essa coisa toda. Mas isso não pode ficar só no plano da imaginação, igual quem sonha em ganhar numa loteria. Porque não adianta você só sonhar com uma coisa que depois você não sabe o que fazer, você não sabe o que pôr em prática. Então, o Capricórnio é uma energia que nos pede prática, nos pede movimento no sentido de alguma coisa, nos pede iniciativa, força de vontade, mas principalmente iniciativa mesmo. É de levantar a bunda da cadeira e ir fazer alguma coisa. E se a gente não faz, se a gente não corre atrás do nosso, não adianta esperar que alguma coisa simplesmente vai cair do céu. Até quem sonha em, de repente, ter uma vida melhor e tudo mais, e pensar, eu poderia muito bem ganhar na loteria. Aí a pessoa nunca joga. Se você nunca jogar, você nunca vai ganhar, concorda? Então, com outras perspectivas e outros sonhos que a gente tem, outras metas, é isso. Não adianta a gente pôr uma meta, sonhar uma coisa e falar pro universo, universo, eu gostaria tanto de viver essa realidade na minha vida, e aí depois a gente não levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Não vai fazer um joguinho na loteria, não vai atrás de, por exemplo, estudar alguma coisa para se capacitar, para você poder chegar num patamar profissional que você deseja. Enfim, existem muitas coisas aqui se movimentando, mas que vão principalmente, assim, em essência, para resumir, assim, toda a energia que está vindo aqui, a energia está falando assim, nós precisamos curar muita coisa do nosso passado para que nós possamos viver um futuro. Não adianta a gente só olhar para o futuro, não adianta a gente só pensar no que ainda vai vir. No fim, eu tinha começado a falar do Iod, e aí eu fui entrando aqui na energia e tudo mais, né? Porque tudo que eu fui falando tem a ver com a energia de Quiron em Áries, tem a ver também com a energia do Marte retrógrado em Gêmeos e a energia do Nó do Sul em Escorpião. Essa coisa, por exemplo, de nós precisarmos curar esse egoísmo, o egocentrismo que a gente vive na nossa sociedade e tudo mais, é algo muito necessário, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir chegar num futuro diferente. Enquanto a gente tem pessoas gananciosas, pessoas que só pensam no delas e que não estão preocupadas com o bem-estar do coletivo, a gente vai ter uma sociedade abusiva. Então, para a gente não ter uma sociedade abusiva, tem alguma coisa que a gente precisa limpar, que a gente precisa curar, e aqui nós vamos olhar sim para o nosso nível individual, porque é o que nós temos alcance e condição de fazer aqui, mas não é por isso que a gente deva deixar de refletir sobre também os karmas coletivos que nós vivemos, porque se nós estamos vivendo nesse planeta, nessa perspectiva, nessa história, nesse tempo, isso não é por acaso. Então, todo o karma da humanidade, tudo que foi construído enquanto coletivo, de alguma maneira ressoa com o nosso nível pessoal também, porque senão a gente não estava aqui. Então é por isso que eu falo bastante sobre coletivo, porque se a gente entende um pouquinho do que está acontecendo lá fora, no mundo, o que está acontecendo a nível de movimentação social mais macro, a gente consegue entender também os movimentos necessários no micro, na nossa vida individual, para que seja possível, a partir da nossa própria energia, nós chegarmos em algum lugar melhor, num futuro melhor, e, enfim, a partir da nossa ação. Porque também não adianta a gente se iludir e achar que tudo vai acontecer simplesmente sem a gente fazer nada. É claro que seria muito bom nós contarmos com a cooperação de quem tem muito poder e de quem tem muito dinheiro para mudar as condições de vida de toda a humanidade, porque isso pode muito bem acontecer, mas as chances disso acontecer nesse estágio que nós estamos ainda é muito pequeno.
Então, por isso que não vale a pena a gente ficar contando com algo externo e que é absolutamente milagroso, igual é o caso de uma loteria, por exemplo. O que você pode contar é com você, com a sua própria energia, com a sua dedicação, com o seu foco, a sua determinação e, enfim, aquilo que você coloca como objetivo para sua vida. Você pode contar com isso, porque é você, e você tem poder sobre você, sobre a sua própria vida. Algumas pessoas têm mais do que outras, porque tem pessoas que estão em movimentos inconscientes muito profundos, inclusive de movimentação, de processamento kármico, que não sabem muito bem o porquê que estão vivendo a vida que estão vivendo e estão só seguindo a correnteza. Infelizmente ainda tem muita gente vivendo isso no nosso planeta. Mas para você que está aqui, que está ouvindo toda essa reflexão, que chegou até aqui, isso também não é por acaso. Então é porque você com certeza tem condições de abrir a sua cabeça, expandir a sua consciência, para você poder viver algo melhor na sua vida. Porque enquanto o coletivo não muda enquanto coletivo, nós fazemos a nossa parte no individual para pelo menos mudar a nossa consciência individual e quem sabe isso pode ajudar a impactar o coletivo de alguma forma. Então, essa foi a leitura astrológica dessa lua. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se foi esse o caso mesmo, eu peço por gentileza que você interaja com o vídeo, deixe uma curtida, um comentário, compartilhe com alguém, porque isso é muito importante para eu poder continuar fazendo o meu trabalho aqui e desejo muito mesmo que você possa usar todo esse conhecimento que foi trazido aqui para você poder melhorar a sua vida, para você expandir a sua luz e também a sua consciência, para você poder manifestar aquilo de melhor e mais elevado que você tem dentro de você, para que você possa realmente ser o melhor que você pode ser e viver aquilo de melhor que o universo tem à sua disposição. Gratidão a você por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido esse vídeo, e eu vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.